Oi, pessoal, estamos de volta com um videocast aqui no Ilades. Desta vez, um videocast, digamos, especial, né? Porque nós temos a Tané Baquim, que é pesquisadora, arquiteta, urbanista, pesquisa gestão de riscos, mora na Holanda, está em Porto Alegre. E nós já estamos, claro, desde o início do ano preparando a COP30, fazendo os diálogos pré-COP, mas agora também é um videocast especial porque estamos muito próximos do nosso sexto Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, da Transição Energética e da Descarbonização da Economia, que vai acontecer no dia 2 de outubro, no Teatro da Unicinos, aqui em Porto Alegre. Mas esse é assunto para o final, tá? Mas as inscrições são gratuitas, já está aparecendo aqui ó, o endereço para as inscrições. Depois a gente dá mais detalhes. Marcino, que dia especial? Maravilhoso. Bom dia, obrigado Rodrigo Lopes. E aqui o privilégio estar conosco a Tânia Baquim, que vem de longe, né? Uma gaúcha que nos abandonou, né? A gente se sente abandonado quando pessoas maravilhosas de talento, qualificadas. Ao mesmo tempo a gente se sente abandonado, mas a gente torce para esse profissional vencer, né? No mundo. E é o caso da Tânia, né? De toda a trajetória que ela construiu, né? Com base no conhecimento, com base na pesquisa, e é o que nós acreditamos no Vilades. O Vilades tem esse caráter, né, da pesquisa, da questão educacional, e o que nós sempre difundimos, disseminamos aqui é bom conhecimento, boas experiências, né, e ações. Precisamos de melhorar a política pública do Estado, do município, do país. Então, gostaria aqui de dar boas-vindas a todos que vão posteriormente estar conosco também lá no sexto Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, na Unicinos, dia 2 de outubro. E queremos ouvir a Tânia Baquinho hoje. Pois o nosso estado, professora, se chama Rio Grande do Sul. Poderia se chamar Rios Grandes do Sul, né? Por de tantos cursos d'água que a gente tem. Mas desde 2024, com a tragédia, a nossa relação com a água passou a ser de medo. Né? Medo do Guaíba, medo do Jacuí, do Taquari. A senhora que estuda arquitetura, que estuda os assuntos relacionados a lidar com a natureza, como é que a gente consegue ressignificar tudo isso? Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Eu acho muito interessante o nome, né? Começando pelo nome do estado, como você disse, Rio Grande do Sul, que até é algo que eu não tinha me dado conta, né? Vindo agora dos Países Baixos, que também, né? A importância do nome, né? De como nomeamos as coisas, da representação que elas podem assumir, né? Então, quando a gente pensa assim no estado do Rio Grande do Sul, a dimensão, a escala do estado e a escala dos seus rios, né, define, caracteriza o estado também na sua, não só sobre o seu ponto de vista, digamos, ambiental e paisagístico, mas principalmente sobre o seu potencial e a sua força econômica, né, e cultural que teve ao longo da sua história. E talvez essa relação com os rios foi até então uma relação desse contexto ambiental e paisagístico, mas não como um desafio, mas sim como esse potencial, digamos, uma riqueza, né? Uma grande riqueza que é geradora do Estado. Então, no momento que acontece a tragédia de 2024, já também histórica, em 1941, e se formos pensar, né, em 1941, depois nós tivemos anos de estiagem, né? Então, o Estado, historicamente, ele passa por esses ciclos, né? Muita água ou pouca água. Então, essa relação com os rios, eu acho que a partir, né, dessa questão de 2024 mais recente, o medo é justamente, talvez, da falta, de uma sensação de uma falta de controle, de uma falta de instrumentos de gestão. Né? Então, de políticas, né, que tragam, talvez, formas de representação, né, dessa dimensão
dos rios, das águas dentro do Estado, do que significa e da demanda que isso gera, sob o ponto de vista, de novo, de políticas públicas, de gestão, né, de ordenamento territorial, de uma proteção e um respeito ambiental muito grande que eles também exigem, né, como corpo d'água. Então eu acho que essa questão talvez tenha sido essa a mudança, né, por isso, de novo, voltando à questão do nome, eu acho interessante quando o que o nome, o valor simbólico que já o nome traz, mas que até então foi visto como algo grande, né, em potencial, mas não como algo grande em desafio, em perigo, né? E esse perigo ele não é porque se você isola a natureza da ocupação humana, não existe perigo, né? O rio ele pode transbordar se ele está na natureza, ele está no seu contexto natural, faz parte da dinâmica do fenômeno, né, do fenômeno da hidrologia. Mas no momento que você coloca uma escala de corpos d'água dessa dimensão que nós temos no Estado, próximo a uma forma de ocupação territorial que não respeita essa dimensão e essa escala dos rios, aí você tem perigo. Aí gera o medo, né? Sim, sim. Então eu acho que, enfim, uma resposta muito longa, mas é isso. Assim. Eu acho que a Tânia tocou num ponto que é fundamental e que eu rapidamente falei no início, da questão das políticas públicas, né? O Estado, o município, o Brasil, o país, tem que fazer as suas escolhas, né? De modo geral, o que a gente vem percebendo como ator nesta área da sustentabilidade, historicamente, eu digo que nasci assim, né? Porque eu lembro quando eu era jovem, viajava ao interior de trem pela janela e perguntava assim, onde é que vai esses resíduos todos? Né? No lado dos trilhos, né? E eu ficava imaginando que esse estado tem tudo, e o estado, o país tem tudo para ser diferente, mas não é a opção da gestão pública, que a gente vê que os projetos ficam 20 anos em discussão no Congresso, ou numa Câmara Municipal, ou na Assembleia dos Estados, e são algumas políticas importantes e positivas, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas levou 20 anos de discussão e a maioria dos municípios não tem ainda, né, os seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Como não tem plano de saneamento, que já é muito mais antigo, é de 2008, 2007, né, e outros tantos políticas como mudanças climáticas, né? A Política Nacional de Mudança Climática foi sancionada em 2010 também, depois da COP, né? Foi ali no final da COP, né? Ela foi elaborada no final, enfim, e foi sancionada. Uma excelente política nacional de mudança climática, com vários mecanismos, inclusive, que já abordava a questão do mercado de carbono, né? da própria, né, a troca das empresas, enfim, de compensação com companhias internacionais no Brasil e fora. Era um início de uma inserção nesse mercado que não aconteceu também. Então, eu acho que é fundamental, eu acho que a sociedade, a comunidade científica e da pesquisa, que a Tânia representa muito bem isso, no mundo afora, é poder se mobilizar e se articular com outras instituições do Brasil, e no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre, para a gente fazer um movimento em cima do técnico, da qualidade técnica. Isso é uma exigência, porque recurso existe no mundo todo para bons projetos, no BID, no Fomplata, no CAF, né? Nos próprios países, Holanda, né? E outros países na Europa que aportam recursos para países, para regiões. Acabo de receber uma formação semana passada de um município importante do Rio Grande do Sul, o maior município, onde está recebendo um recurso, um financiamento do CAF de 50 milhões de dólares para a cidade, para projetos importantes, né? Áreas de risco, nós estamos falando em áreas de risco na água, mas nós estamos falando também em topo de morros. Nós temos que revisar isso tudo. É muita demanda? É muita demanda. É saúde? Isso é saúde. Nós estamos falando que existe o orçamento da saúde, da educação, existe o orçamento, outras rubricas, mas onde é que está o orçamento da sustentabilidade do meio ambiente? Onde você vai ver é muito pequena. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, quando viveu a tragédia, a gente percebeu um pouco que obras
de drenagem, diques, as casas de bombas, elas não são visíveis, logo, né, acaba não sendo representativo muitas vezes quando se tem uma eleição, não é construir uma escola, né, então você tem um pouco isso, né, de não é visível. Mas aí eu estava pensando o seguinte, logo depois da tragédia, a gente se encontrou na Holanda, nos Países Baixos, e muito se olhava para a Holanda, né? Mas são realidades diferentes, são recursos financeiros diferentes, né? Tu achas que ainda é aplicável o modelo da Holanda de lá para cá, de um ano e meio da tragédia, em que se olhou para os Países Baixos como um exemplo? Tu achas que ainda é aplicável a Holanda, ou precisa se adaptar aos modelos que foram vistos lá? O que tu pensa sobre isso? Qualquer modelo deve ser adaptado, né? Então, eu sou uma grande defensora do conceito do situar, né? Então, você sempre tem que é uma questão de situação. Então, qual é o contexto, né? Não existe um projeto único que tenha, digamos, que dê resposta a qualquer situação, né? Então, a resposta ela deve ser sempre situada no contexto, com as condições sistêmicas do local, daquele tempo, em projeção, né? Então, acho que começando, qualquer modelo ele sempre ele é um modelo, né? Mas ele vai ser então depois na sua aplicação adaptado ou até mesmo, digamos, repensado, né? A partir do modelo, né? Conforme a situação do local. Mas assim, até em resposta à tua pergunta, com o comentário que você fez antes, da questão, né, o sistema de proteção ele não é visível, então não é como uma escola, né, uma pavimentação de rua. E é justamente aí que a gente aprende da Holanda, que é a dimensão que conecta com a sua primeira pergunta do risco. Risco. Então, assim, hoje eu espero que o Rio Grande do Sul é uma questão na educação, conscientização, que o risco hoje seja parte, seja uma dimensão, infelizmente, da nossa vida aqui. Não como eu não digo isso em forma negativa, De ameaça. tragédia, de ameaça, mas que nós sim vivemos uma condição de risco. O Estado, no ano passado, não me falha a memória, até no fórum, foi discutido no fórum, mais de 11 eventos extremos aconteceram no Estado do Rio Grande do Sul no ano passado só. Então, cientificamente é comprovado que o Estado ele está exposto a uma condição extrema, portanto, de risco. Portanto, obras que respondam e que preparem digamos, uma condição de resposta, de resiliência a esse risco, são fundamentais. É parte da dimensão cívica, do viver juntos, né? Da dimensão social e cívica. Então, assim, porque eu acho que sim, sem dúvida, os Países Baixos ainda são um ótimo exemplo como em diálogo. Né? Como lidaram com o desafio. Como lidar com o desafio que o risco é fazer Estado. Tem uma frase que se usa na Holanda que os diques é o Estado. É a representação maior do Estado são os diques na Holanda. Por quê? Porque ali o Estado demonstra que ele está protegendo a sua população. E a partir dali vem a agenda de saúde, a agenda de sustentabilidade que é conectada a isso. Então, qual é a agenda básica do governo holandês? Você tem todos os projetos, eles são hoje, já há alguns anos, a agenda chamada de água e terra, água e solo. Então, todo o ordenamento territorial, gestão de uso do solo, ela acontece a partir do entendimento das dinâmicas entre solo e água. A economia vem depois, as decisões, os investimentos em infraestrutura, em economia, elas são baseadas nessa compreensão das dinâmicas de água e terra, que definem as condições de desenvolvimento do país. E dentro disso, a agenda de proteção, né, ao risco, que faz que é a representação maior do Estado. Então, eu acho isso extremamente simbólico. Nós temos também nos Países Baixos a forma mais antiga de democracia na Europa, que é como é que eu vou traduzir isso em português? Waterboard, que são digamos, comitês de gestão das águas, que foi instaurado
no século XII, Entendi. né? Muito Que é fragmentado também, Exato. né? Uma gestão Seriam muito as bacias? fragmentada. Seriam, digamos, como bacias, mas são unidades menores, Menores, tá? E elas definem também a questão dos recursos, pagamento de impostos, né? Então, assim, viver nos Países Baixos, a gestão da vida é a partir desses corpos de água, dessas unidades de gestão das águas. E um outro conceito também que é muito... Então, a governança das águas é exemplar. É exemplar nos Países Baixos, isso não se discute, assim, é um modelo de governança multinível, então você trabalha paralelo, nível nacional, regional, província, cidades, né? Isso foi o que me chamou muito a atenção naquele trabalho que eu fiz com a Daniela lá e pela RBS, que não adianta fazer obras se você não tem a gestão. A gestão. E a gestão em todos os níveis mesmo, Sem né? dúvida. E a Integrado questão da todos os segurança níveis. hídrica está no centro. Exato. Então, e nessa agenda de água e terra, então quando você parte para a agenda de projeto, ela sempre traz duas dimensões: a proteção, a segurança hídrica, segurança e water safety and security, então a segurança do abastecimento de água, né, da manutenção do abastecimento de água, mas também da proteção contra cheias, enchentes e secas, né? Tanto costa, rios, então a gestão costeira, fluvial e pluvial. Então tem essa questão da salvação do risco, mais da gestão do risco, perdão, junto à melhoria da qualidade espacial. Então você está gerenciando risco e ao mesmo tempo você está desenvolvendo o espaço de forma qualitativa do seu ponto de vista ambiental, ecológico e sociocultural, né? Então eu acho que sim, continua sendo um exemplo. Bom, eu vejo que o Brasil, e acho que a gente não tem que comparar, né? Nós andamos pelo mundo afora, eu tive a oportunidade de conhecer Vancouver lá em 2005. Fiquei fascinado por Vancouver, uma cidade equivalente a 1,5 milhão de habitantes, equivalente a Porto Alegre, como Copenhague, enfim, lá na COP15 em 2019, sei lá, agora já me perdi. Enfim, eu entendo o seguinte, que essas missões de governo, empresariais, são muito positivas, desde que você aprenda a se inspirar em bons programas de projeto. Nós não temos que comparar Copenhague, é incomparável com qualquer cidade do mundo, nem Vancouver com Porto Alegre ou com São Paulo, seja como for, mas sim obter as melhores experiências da pesquisa que já passaram por esse estágio. Então a Holanda tem um histórico, é referência mundial em água. Onde é que você tem que buscar conhecimento, subsídio da pesquisa e adaptação, que você falou que é fundamental, a adaptação, esse é o termo que nós vamos ter que incorporar na nossa vida nos próximos anos e por muito e sempre, né? As adaptações que eu acho que nenhum modelo é a solução, nenhuma pode ser alterado, pode ser adequado ao ambiente, à localização. O que a gente tem que insistir é que toda essa contribuição intelectual, do ponto de vista legal ambiental, que é o meu caso, que a gente tem uma longa trajetória, Tânia, né, Rodrigo na área dele de jornalismo ambiental, pelo conhecimento através do mestrado, e agora temos um doutor de relações internacionais aqui, viu? Se quiserem consultar sobre geopolítica e geoeconomia, que ele está de férias nesse momento, ele não está falando sobre isso, né? Ele está fazendo essas férias meio que foi proposital, né? Nesse momento de turbulência no Brasil, né? Mas eu entendo que a gente pode melhorar. Agora a gente tem que se perguntar uma coisa: o Estado quer melhorar? O município, do modo geral, e aqui não vem nenhuma crítica a nenhum governante, porque não é o nosso propósito do ILADES, tá? Nós não queremos criticar, queremos contribuir. Se aceitar ou não, pode declinar, é um direito do gestor público. Mas nós temos que insistir permanentemente, vamos insistir em melhoria no Brasil. O Brasil faz obras inacabadas. Nós temos esqueletos pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil abandonados, obras abandonadas. Então, obras de engenharia, que ela é boa no momento da agenda política, da eleição, depois fica para trás. Nós temos ainda obras da
da Copa em Porto Alegre, que não terminaram, e assim por diante. E nós tivemos um evento, o maior evento climático do Brasil. Nenhum lugar no Brasil, e eu defendo que a COP30 devia ser em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque tem infraestrutura e poderia receber muito bem, né, todos esses agentes do mundo todo, enfim. E aí que eu vejo que a pesquisa ela nunca foi privilegiada, né, o conhecimento, as universidades no Brasil como um todo, em São Paulo, Rio de Janeiro e no Norte, Nordeste, e no Rio Grande do Sul, em Minas, enfim, em todos os lugares, Santa Catarina, no Paraná, estão muito aparelhadas, capacitadas por pesquisas aplicadas, que é o que nós temos. A única coisa que a gente exige, eu no meu caso aqui, que a universidade, cada vez mais, tenha um conhecimento aplicado, porque paper é maravilhoso para quem está na universidade, né, que estuda, que pesquisa e quer publicar. Nós precisamos de solução, e a academia é a maior fonte de soluções. Dada inclusive o papel relevante que teve o nosso IPH, né, da URGS durante a nossa tragédia. Todo mundo parece que redescobriu a ciência nesse sentido. Agora, até pegando o gancho que o Marcelo fala, professora, o que a senhora acha que hoje seria prioridade no Rio Grande do Sul? É difícil falar, né? Mas assim, se pudesse eleger uma política pública para a questão da proteção, que a gente sempre fala assim, se acontecer de novo. Né? Como recomendação. Não tem, os recursos são escassos, não tem como fazer tudo imediatamente. Né? Mas assim, se tivesse como escolher 1, 2 exemplos assim, fundamentais. Bom, aí talvez eu entre mais numa resposta técnica, né? Então nós temos medidas estruturais e não estruturais, né? Voltando de novo à sua primeira pergunta da dimensão dos nossos rios no estado. Houve toda a discussão sobre o desassoreamento dos rios, o volume de água é muito grande, então assim, obras estruturais são realmente difíceis, assim, que obras estruturais do estado tragam uma resposta. O fundamental, dentro do meu conhecimento, que é limitado, medidas não estruturais. Então, é realmente trabalhar com o ordenamento do solo. Então, é uma questão de ordenamento territorial, planos diretores, revisão de planos diretores que tragam fundamentalmente a agenda de adaptação climática. Isso é indiscutível. Do meu ponto de vista, é indiscutível. Então, a gente tem que estar trabalhando, de novo, de forma transescalar, através das escalas da bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica como unidade de gestão, planejamento e projeto. Ponto. Né? Então, a bacia hidrográfica ela deve ser essa unidade que traz junto as cidades que ali estão, as suas áreas rurais, porque a gente também não... O rio ele não respeita limite administrativo, né? Então, você tem que fazer esse, digamos, esse tratado de rios, que é um exemplo que nós temos, inclusive, na Itália, onde você tem uma série de cidades ao longo de um curso de um rio, elas devem trabalhar em parceria dentro de uma gestão sistêmica de bacia. Que é o que nós temos aqui no Vale do Rio dos Sinos, por exemplo, né? Porque acontece em Gravataí, afeta Canoas, afeta Alvorada e afeta Porto Alegre. Então, se você não trabalha com essas parcerias, isso também, do seu ponto de vista fisiográfico, é muito bonito você fazer essa leitura, né? Como é que o delta, que forma as ilhas, como é que o delta se forma? É uma situação incrível se você olhar, né, da geografia do mapa, né? Então você tem Porto Alegre com a funila forma as ilhas, o delta, mas ele é o final e aí entra e forma o Guaíba, que forma a Lagoa dos Patos, que tem uma saída lá embaixo, um funil lá embaixo com o oceano. Então assim, você tem essa cadeia de montanhas, né, das áreas mais elevadas de encostas, onde todos os rios, né, se formam e descem. Então, assim, é um sistema, a beleza das águas também é que é sistêmica, né? São redes, é em conexão. Então, você precisa pensar a montante para reduzir o risco ajusante. Então, de novo, isso é a partir de medidas não estruturais, de planejamento territorial. Planejamento territorial junto ao planejamento é um desenho ambiental, né? Então, numa escala regional, a gente trabalha, por exemplo, isso também na Holanda se usa muito, essa noção de desenho ambiental regional,
né? Então você vai desenhar, digamos, essa gestão do curso dos rios, dando mais espaço para eles, em acordo com as questões de ocupação territorial, das suas formas urbanas, rurais, periurbanas. Então, na minha concepção, isso seria fundamental, essa gestão integrada do território, do ambiente, da economia, né? Mas principalmente em respeito ao ambiente. Então, o que nós temos de novo? Qual é a dinâmica de água e terra que nós temos? Qual é essa relação de montante e jusante? Quais são as cidades que estão ao longo desse curso? E, eventualmente, populações têm que ser retiradas. Exato. Se for, né, claro, é sempre a última medida, né? Mas se for necessário, fundamental o Estado, eu sei que já está investindo, finalmente termos uma modelagem completa da questão hidrodinâmica do Estado, né? Então, qual é o zoneamento do risco? Nós não tínhamos ainda um zoneamento de risco a nível do Estado, né? Então, você tem que começar sabendo qual é o risco. De novo, o risco não era conhecido, né? Então, acho que essa foi a grande mudança, foi um acordar do Estado a partir de maio de 2024, que sim, somos o Estado do Rio Grande do Sul, né? Temos muita água no nosso estado e, infelizmente, dado o contexto global de mudanças climáticas, temos esse nível de exposição, né? Ficaríamos a manhã inteira conversando aqui, né? Essa grande pesquisadora. Muito obrigado por estar com a gente aqui em Porto Alegre, né? Ajudando. Quando eu fui para a Holanda, as pessoas diziam assim, o Rodrigo foi lá e vai trazer a solução para nós, né? As pessoas esperam um pouco disso. A expectativa é muito grande, mas a Tânia tocou um ponto que é fundamental aqui, que é o guarda-chuva de tudo. A ausência de uma governança na gestão da sustentabilidade em todos os eixos transversais, e onde envolve a educação fundamental nesse processo, que é um processo de mudança de atitude, de comportamento. Você tem que conviver como na Holanda. A água é a fonte, né, da nossa vida, é a origem. O primeiro olhar, onde é que vem a água, da onde vem e como ela está sendo gerida, administrada, do ponto de vista de gestão de risco. E eu acho que isso é que falta, porque o Rodrigo acaba de falar, você viaja para lugar, eu sempre perguntava nas missões, eu coordenei muitas missões internacionais, e eu sempre dizia assim, qual é o resultado efetivo que você, né, pratica, quem foi a missão, do ponto de vista de negócio, oportunidade, ou de solução técnica, da engenharia, da área ambiental, da arquitetura, enfim, para o estado de volta. O pessoal volta e parece que tem um processo, uma grande gaveta no estado, no município, no país, e você, né, coloca na gaveta todo aquele aprendizado que foi durante uma semana, 2 ou 3, num país que poderia ser aplicado, adaptando como experiência, como sendo instigado a mudar o teu processo, né, a adaptar. Então, é um privilégio. Eu acho que nós estamos aqui com a Tânia, né, que é uma pessoa muito especial. Obrigada. E uma profissional muito competente, que é uma dos talentos da cabeça do Estado que a gente vem perdendo os cérebros. A inteligência está indo embora, vai embora do país, porque não encontra ambiente para poder produzir algo sério, qualificado, competente. Eu lembro muito, eu conheci o IPH muitos anos atrás, e o IPH já era referência, o IPH é referência há muito tempo, só que o Estado, o município, nunca procurou, né, conversar com o IPH, e eu conheci, o IPH é uma companhia de saneamento, você vai lá, tem uma série de exercícios que você pode simular, né? Tem lá uma série de experiência e conhecimento. Então, eu acho que se o Brasil, se o Rio Grande do Sul e se Porto Alegre subsidiasse mais do conhecimento da pesquisa aplicada para soluções e executasse os programas, nós poderíamos ter uma cidade melhor, um estado melhor. Mas nós precisamos de uma grande governança e trazer. Não adianta criar grandes comitês, grandes grupos de trabalho, que a gente, quando não quer fazer nada, a gente cria grupos. Né? Quando não quer fazer nada, você chama representações de tudo que é lugar, que a pessoa não vai, daí vai o suplente não sabe nada, chega na reunião, não tem a pauta, não entende nada, mas assinou a ata lá que estava presente, mas não faz. É lamentável. Eu gostaria só de adicionar uma coisa também. Hoje de manhã, vindo para cá, eu estava lendo um livro
E tinha um ponto ali que eu gostei muito, é um livro que fala sobre Against the Anthropocene, então contra o Antropoceno. Tá? E tinha uma parte que dizia, porque tem as questões com toda essa problemática climática, né, a crise climática, quais são as soluções, que é chamado da geoengenharia, né? Então pensarmos em formas de engenharia de tecnologias que vão, né, se diz também, né, eu não sei qual é a pergunta, a resposta é tecnologia, né? Mas aí no livro diz, né, então não é as soluções não é, por exemplo, a geoengenharia ou é a mudança comportamental, é em nós, né? Então, como você disse, a partir, isso eu acho fundamental, não só, né, como professora, mas é na educação, é uma questão de mentalidade. A gente pode, como você disse, como o senhor disse, a gente pode estar fazendo comitês, planos, projetos, nada sai do papel se não existe um comprometimento, uma mudança cultural, né, em todos nós. Então, que estamos sim vivendo uma outra realidade, que é necessário mudarmos o nosso modelo econômico, nosso modelo político, e que então talvez a partir dali, passo a passo, através das novas gerações também, né, a gente consiga então, de forma um pouco mais sistêmica, enfim, sobrevivermos, né? Com dignidade, né? Obrigado, Daniel, por estar conosco. Marcino, mais uma vez. Vamos fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo aqui. O 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, da Transição Energética e da Descarbonização da Economia, dia 2 de outubro, na Unicinos. Inscrições aqui no link abaixo. Todo mundo lá, né? Grátis, gratuito. Gratuito, esperamos todos lá. Queremos lotar aquele teatro. Vai ser, olha, um desafio grande a gente trazer as pessoas para ouvir os grandes agentes do clima. A Tânia vai estar conosco lá, diretamente da Holanda, né? Mais uma vez conosco para trazer toda essa experiência e conhecimento e essa visão do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a experiência dela atuando também aqui, contribuindo, né, com a sua contrapartida pessoal, humana, né, por também ser uma pessoa da região, e tenho certeza com muito carinho, com familiares aqui. Temos alguns agradecimentos? Sim, eu queria destacar, Rodrigo, primeiro a realização do evento. A realização do ILADES, nós já estamos nessa caminhada desde 2011, cumprimos 14 anos, uma trajetória exemplar, eu digo assim, com desafios, dificuldades, mas superamos todas elas. Estamos aqui este ano, né, com muitas ações né, todos os nossos diálogos que fizemos até agora, esse ano, e nos preparando para o grande dia do dia 2 de outubro lá no Teatro da Unicinos. Eu queria também dizer que a realização em LADES e Ministério Público Estadual, que é nosso aliado, temos uma aliança histórica, tradicional já, com o Ministério Público, os agentes do Ministério Público, né, promotores, procuradores, em especial aqueles procuradores, promotores que atuam frente à área ambiental. E desde 2011 e 2012 fizemos o primeiro Fórum Internacional de Mudança Climática no auditório do Ministério Público, nas Torres Gêmeas, e depois fizemos mais 3 ou 4, e o último, ano passado, que a Tânia nos deu a honra de estar conosco também, lá no Palácio da Justiça, no auditório do Palácio da Justiça do Ministério Público. Então, eu queria destacar que nós vamos ter lá agentes importantes do clima, né? A gente gosta muito desse mix, né, Rodrigo e Tânia? Trazer pessoas que têm visões diferentes, porque não existe a solução é sistêmica, ela é holística para essa dificuldade. As questões de engenharia, são questões da arquitetura, são do jornalismo, que contribui muitíssimo com isso. Sem o jornalismo nós não poderíamos comunicar, né, os conteúdos todos e também atrair novos parceiros para essa causa, que é a maior causa. Nós estamos falando em saúde pública, nós estamos falando em vida. 8 bilhões e alguma coisa já, né, de pessoas no mundo precisam viver com dignidade. Não é o caso que a pobreza e a miséria vem dos desastres ambientais também, que não vai dar tempo para a gente abordar isso, mas o que está acontecendo no mundo, o deslocamento de pessoas por áreas que foram inundadas, destruídas praticamente. Então, eu acho que os refugiados do clima é algo que nós também temos que destacar. E este fórum, o próximo fórum, vai destacar,
né, dentro desse guarda-chuva das mudanças climáticas, que é algo real, que muitos não acreditam, mas espero que comece a acreditar, porque quando melhora o clima, um dia de sol, todo mundo acha que não tem mais problema de inundação e que não vai acontecer mais, o que já aconteceu aqui em 41, né, e aconteceu em 2024. Aliás, que o Rodrigo e mais 2 colegas escreveram um belíssimo livro que pode ser de cabeceira para muitos empresários e pessoas pesquisarem, entender o que é. Inclusive o que a Tânia comentou aqui de uma forma técnica e científica. Olha, o elenco é da melhor qualidade. Você não pode perder, porque se perder, vai perder o trem da nova história que nós estamos construindo. Tá? Obrigado, Rodrigo. Aí ficou o convite, então. É meio longo, mas eu sou longo. Obrigado. Gente, até a próxima. Todo mundo lá no dia 2 de outubro aí. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.